Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Cápsula. Nós vamos hoje dar continuidade às aulas de limites. Vamos aqui resolver mais alguns exercícios, talvez uns quatro. Vamos explicar detalhadamente cada um deles, como é que funciona, como é que levantamos a indeterminação. De lembrar que nós estamos a tratar aqui de indeterminação do tipo 0/0, ok? Então, vamos dar essa continuidade e vamos avançar assim pouco a pouco, tá bom? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, aí já se inscreva para não perder aqui os conteúdos e ativa aí o sininho das notificações, porque logo assim que eu publicar um vídeo, o YouTube vai te notificar, tá bom? Então, vamos a isso. A nossa primeira aula aqui, nós vamos diretamente já para a resolução de exercícios, ok? Que nós vamos ter aqui o nosso primeiro exercício, um limite diferente dos que nós vimos na aula anterior. Aqui já temos uma função diferente. De referir que nos passos de resolução de limites que eu dei na aula anterior, no vídeo anterior, disse que a primeira coisa que nós tínhamos de fazer a gente verificar se temos determinação ou não, antes de mais nada, né? Então vamos lá verificar nesse exercício. Vamos fazer apenas a substituição do 1 aqui, no lugar de x teremos 1 menos 1 que é 0, 1 menos 1 que é 0, significa então que temos 0/0, indeterminação, certo? Agora veja aqui que para nós levantarmos essa indeterminação, nós temos lá alguns passos, que é, o primeiro passo consiste em identificar o tipo de função que nós temos no numerador, assim como no denominador. Agora, que tipo de função é esta no numerador? Esta aqui é uma função modular, certo? Então nós temos aqui uma função módulo, está? Função módulo é o que nós temos ali no numerador. Aqui no denominador temos uma função linear simples e já está, digamos, na sua forma fatorizada possível. Então, como então nós podemos fatorizar este módulo para nós encontrarmos a solução? É muito simples. Na verdade, nós temos que olhar aqui. Nós temos aqui uma tendência lateral, ok? Este aqui é um limite lateral direito, certo? Nós queremos não o limite quando x tende a 1, mas sim queremos o limite quando x tende a 1 pela direita. Eu ainda não dei aula sobre limites laterais aqui, mas já preparei. Vou gravar essa aula, depois vou dar assim na aula de continuidade de limites. Vamos também aproveitar e falar dos limites laterais na mesma aula, ok? Vou explicar lá com mais detalhes. Mas já ficam atentos para quando chegarmos lá já ficar muito mais simples, tá bom? Então, nós temos aqui um limite lateral direito, ok? Ou seja, nós queremos o limite desta função apenas do lado direito, tá certo? Então, o que nós vamos fazer para resolver este limite é definir este módulo, ok? O que é este de definir um módulo? Basicamente, temos definição simbólica do módulo, temos a definição, digamos que comum, ok? Nós sabemos que o módulo é uma operação matemática que torna qualquer valor num valor positivo, ok? Significa que sempre tudo que está dentro do módulo, o resultado final tem que ser positivo, nunca pode ser um valor negativo, ok? Significa que este módulo aqui sempre vai nos dar um valor positivo, certo? Então, definir um módulo, eu vou escrever aqui. Nós aprendemos que o módulo de x, né, vai ser igual. Então, este x aqui vai assumir sempre, esse módulo sempre tem que assumir valores positivos, ok? Então, por isso quando nós formos a definir um módulo, nós temos que dizer, ok, esse módulo pode ser igual a x, assim como pode ser igual a menos x, né? Mas, sobre certas condições que nós vamos colocar aqui. Em que condições este módulo pode dar x? Na condição de que o x seja um valor sempre positivo, né? Nunca negativo, porque o módulo não pode dar um valor negativo. Por isso que então o módulo de x vai dar x sempre que o x for maior ou igual a zero. Está? Mas ok, veja agora que aqui na segunda alternativa nós temos menos x. E nós dizemos que o módulo não pode ser igual a um número negativo, né? Mas ok, isso não é problema. Este menos aqui não é lá muita coisa. Então, para este módulo dar menos x é sobre uma certa condição, que este mesmo x seja um valor negativo. Ok? Porque se o x for negativo, qualquer número negativo, vou multiplicar com este menos, então o resultado final vai ser um valor
positivo, ok? Então, isto aqui, quando a gente fala de definir um módulo, é basicamente fazer uma coisa parecida com esta. Aqui, esta é a definição do módulo de x. Então, como é que seria a definição do módulo de x menos 1? Basicamente, segue o mesmo princípio, ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Módulo de x menos 1 será igual ao próprio x menos 1 se o x menos 1, ok? Se x menos 1 for maior ou igual a zero. Este é o princípio, é assim como a gente chega na solução. Daqui é só resolver essa expressão. A gente vai pegar aqui x menos 1, né? Passa 1 para lá. Basicamente ficamos com x maior ou igual a 1, tá? Ou seja, é x menos 1. Sempre que o x for maior ou igual a 1, então este módulo pode ser igual a x menos 1, ok? A alternativa seria então menos x menos 1, né? Eu aqui já coloquei simplificado. Seria assim, desculpa, aqui x mais 1, né? Basicamente seria algo assim. X mais 1, menos x mais 1, né? Ah, desculpa, menos aqui também. Aqui também menos, este menos. Menos x menos 1. Seguindo a definição aqui. Distribuindo o menos, então ficaremos com menos x mais 1, que é menos vezes menos, já daria esse mais 1. Ok? Mas ok, em que situações nós teríamos menos x mais 1? Aqui é só inverter o que está aqui. Se aqui é x maior, então aqui tem que ser x menor. Então sempre que o x for menor do que 1, então é válido a parte negativa deste módulo. Ok? Fiz-me perceber? Espero que sim. Ok, já definimos o módulo. Qual é o primeiro passo então? Aliás, qual é o próximo passo agora? Simplesmente é a gente olhar para o nosso limite novamente. O que é que diz o nosso limite? Nós queremos o limite quando x tende a 1 pela direita, ok? 1 pela direita. Então, o que nós vamos fazer é olhar a nossa definição do módulo e olhar as condições. X maior ou igual a 1, concorda comigo que x maior, números maiores do que 1 estão à direita do próprio 1? Concorda comigo? E números menores do que 1 estão à esquerda do próprio 1? Concorda? Então, sendo assim, x maior que 1, nós consideramos é o mesmo que 1 pela direita. Porque estamos a dizer aqui que este limite, quando x tende a valores maiores do que 1, é o que significa este mais. Números maiores do que 1, à direita de 1, ok? Então, basicamente, 1 à direita está aqui. Nós temos aqui, exatamente aqui nessa expressão, onde nós vamos encontrar um mais, ok? É 1 pela direita, então é o mesmo que a gente dizer x maior do que 1, tá certo? Então, o que a gente vai fazer é reescrever o nosso limite, só que no lugar do módulo de x menos 1, nós vamos usar apenas esta parte aqui, este ramo que representa a direita de 1, que é x menos 1, certo? Então, fazendo isso, nós teremos o quê? Agora, temos limite quando x tende a 1 pela direita de apenas x menos 1. Já não usamos x módulo de x menos 1, porque não interessa todo o módulo, interessa-nos apenas uma parte, certo? Então, temos aqui agora limite x menos 1 sobre x menos 1. Se a gente for substituir aqui pela tendência, 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0. Voltávamos a ter a mesma determinação, só que se a gente analisar bem, x menos 1 é o mesmo x menos 1 denominador. Então, a gente simplifica isso e fica apenas com 1 como resultado do limite. Então, este limite aqui, quando x tende a 1 pela direita, é igual a 1. Certo? Percebemos? Eu vou aproveitar aqui. E se o x tendesse a 1 pela esquerda? Né? Agora queremos o mesmo limite, só que quando quando o x, neste caso, tende a 1 pela esquerda, né? Então, basicamente, o processo é o mesmo, só que em vez de usar x menos 1, agora vamos usar menos x mais 1, né? Que é basicamente aqui, que é o x menor que 1, que é a esquerda de 1, ok? Qual é o ramo? É menos x mais 1. Só que eu vou colocar aqui assim, porque para facilitar aqui no cálculo a seguir, ok? Sobre x menos 1, ok? Uau, usar esse mouse aqui está bem complicado, hein? Mas enfim, acho que dá para entender. Então temos aqui menos x menos 1, que é o mesmo que menos x mais 1, ok? A dividir por x menos 1, tá certo? Então daqui também eu coloquei assim porque era para facilitar, simplificarmos esta expressão e só ficaríamos aqui com menos 1, tá?
Ou seja, quando o x tende a 1 pela esquerda dá menos 1. Mas quando o x tende a 1 pela direita dá 1. E agora veja que os limites laterais, o direito e o esquerdo, são diferentes. Lá nos limites laterais nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas quando os limites laterais são diferentes, isso significa que o limite da função, né, f de x, quando o x tende a 1, não para a direita nem para a esquerda, mas sim simplesmente para 1, esse limite então ele não existe, ok? Não existe, tá? Se os limites laterais forem diferentes, então o limite da função quando o x tende para aquele ponto específico não existe, ok? Com mais detalhes vamos ver na aula sobre limites laterais, certo? Então, sendo assim, vamos para o próximo exercício. E nós temos aqui, é para calcularmos o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x menos f de 1 quando x tende a, desculpa, quando x dividido por x menos 1, né? De qual função? Sabendo que o f de x é essa expressão aqui, x mais 1 se o x é maior ou igual a 1 e 2x se o x for menor do que 1. Então, nós queremos o limite da função quando x tende à direita de 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever esse nosso limite, substituindo no lugar de f de x pela parte que representa 1 à direita. Ok? Qual é essa parte? É exatamente a primeira, x mais 1, porque é quando o x é maior que 1. Então, exatamente aqui, 1 pela direita, ok? Então, no lugar de f de x, vamos substituir por x mais 1. Ficará assim, desse jeito. Então, teremos limite de x mais 1, que é o f de x, menos 2, ok? Simplesmente aqui teremos 1 menos 2, que nos dá menos 1. Então, ficamos simplesmente com x menos 1. Novamente, vamos simplificar aqui e só vamos ficar com 1, tá? Acho que tá muito simples aqui o exercício. Mas e se fosse x à esquerda de 1? X à esquerda de 1 íamos usar então 2x, né? Então ficamos aqui com 2x menos 1. Também essa parte eu não resolvi aqui. Vou resolver aqui convosco diretamente. Ficávamos então com o limite, né? De que? De 2x menos 1, certo? Desculpa. Eu falhei algo aqui. Aqui tem que ser não 1. Na verdade é f de 1. F de 1, eu não expliquei aqui o f de 1 primeiro. Vamos explicar o que é f de 1. F de 1, né? É a gente ir para esta função e calcular o f de 1. Só que veja que essa função está definida em ramos. Então, nós não podemos substituir esse 1 em todo o x. Temos que substituir na parte em que o x está definido. Aí, se a gente for anotar aqui na expressão de baixo, é quando o x é menor do que 1. Apenas 2x se o x for menor que 1. Apenas isso. Então, aqui são valores abaixo de 1. Então, essa parte não nos interessa. Mas aqui é x mais 1 se o x for maior ou igual a 1. Ou seja, aqui essa função está definida para x igual a 1. Então, é válido nós calcularmos f de 1 aqui nessa expressão aqui, ok? Que é simplesmente colocar 1 aqui, ficamos com 1 mais 1, que vai nos dar este 2 aqui, que é o nosso f de 1. Vou colocar aqui, ok? Então, f de 1 é igual a 1 mais 1, ok? Que nos dá o que? 2. Tá certo? Então, basicamente, aqui, para o limite, agora quando x tende a 1 pela esquerda, teremos o que? F de x, quando x tende à esquerda, já vimos que é 2x, menos f de 1, que já vimos que é 2, ok? Parte de baixo vamos manter. Vamos verificar se tem determinação. Quando x tende a 1, ficamos com 2 vezes 1, 2, menos 2, 0, x menos 1, 1 menos 1, 0. Logo, 0 sobre 0. Tem determinação. Vou ser rápido aqui. Como levantar? Vamos fatorizar. Aqui, como é que nós podemos fatorizar 2x menos 2? Simplesmente vamos colocar o 2 em evidência aqui, porque isso aqui é uma expressão linear, tá certo? Então, ficamos com 2x menos 1, ok? A dividir por x menos 1. Acho que já dá para perceber logo que o resultado desse limite é apenas 2, ok?
Ou seja, o limite lateral esquerdo, né? O limite lateral esquerdo é diferente do limite lateral direito, né? O limite quando se estende a 1 pela direita é 1, o limite quando se estende à esquerda de 1 é 2. Logo, não existe limite quando se estende a 1 nesse exercício. Tá certo? Vamos avançar para o próximo exercício. Ok, veja só que aqui nós temos limite de uma raiz da raiz quarta de x menos 2 pela raiz quadrática de x menos 4 quando x tende a 16. Ok, primeira coisa vamos substituir, verificar se temos indeterminação ou não. Aqui colocamos 16, raiz quarta de 16 é 2, menos 2 dá 0. Raiz quadrada de 16 dá 4, menos 4 dá-nos 0. Então, temos sim determinação do tipo 0 sobre 0. Ok, Paulo. Como é que então que nós podemos resolver esse exercício e levantar a indeterminação? Os passos continuam os mesmos. Nós temos que fatorizar o numerador e fatorizar o denominador para depois simplificar e ter o resultado. Mas primeiro temos que identificar o tipo de função. Já dá para perceber aqui que nós temos funções irracionais, ok? Tanto no numerador quanto no denominador. Tá, para nós fatorizarmos isso, o nosso objetivo, já vimos lá na aula anterior, no vídeo anterior, que nós temos que sempre procurar eliminar as raízes, ok? Porque fica mais fácil a gente fatorizar o enunciado sem a raiz, ok? No caso, os índices, né? Então, veja só, mas agora neste exercício aqui específico, há um detalhe que nós temos que analisar, que nós temos uma raiz no numerador assim como no denominador, e são raízes diferentes, índices diferentes. Aqui temos índice 4, aqui índice 2. Então, para nós eliminarmos estas raízes aqui, por exemplo, esta raiz quarta, nós para usar aquele caso notável de raiz quarta, ficaria muito mais longo a gente usar aqui, né? A diferença de quartas, né? Então, sendo assim, nós podemos usar uma artimanha aqui. Eliminar esta raiz e esta antes de a gente começar a fatorizar. Ok? Ok, calma aí. O que eu estou a falar? Veja que aqui temos raiz de x, ou seja, o que está dentro das duas raízes é o mesmo x, é o mesmo valor de x. Então, o que nós vamos fazer primeiro é fazer um MMC entre os índices. Nós temos 4 aqui e temos 2 aqui. MMC entre 2 e 4 é 4, né? Significa então que se o MMC entre 2 e 4 é 4, nós vamos fazer uma substituição aqui de variável, ok? Vamos colocar uma variável que está elevada a 4, que é o MMC. Isso para quê? Se a gente colocar aqui uma variável elevada a 4, vai eliminar logo a raiz quarta. Aqui um número elevado a 4 vai eliminar essa raiz quadrada também. Vai sobrar com alguma coisa, certo? Deu para entender? Vou repetir. Nós vamos usar o método de substituição de variável para resolver este exercício, para eliminar as duas raízes ao mesmo tempo, a raiz do numerador e a raiz do denominador. Para isso, nós temos que fazer o MMC entre os índices das duas raízes, ok? Então, ficaremos com seja aqui, vamos dar seja x igual a uma letra qualquer elevado ao nosso MMC, que é 4, né? Então, eu escolhi aqui a letra T. Então, seja x, este x que está onde? Está aqui, igual a T a quarta, que é o nosso MMC aqui, ok? Então, antes de como a gente está a substituir o x aqui, então vamos ter que substituir a tendência também. Então, se aqui estamos a colocar t, aqui na tendência também tem de vir t. Mas para isso temos que saber então qual é que será a nova tendência em t, certo? Então, vamos fazer o quê? Vamos substituir no lugar de x pelo valor que o x está a atender, que é o 16, né? Então teremos o que? 16 igual a t a quarta. Resolvendo aquilo, nós ficamos então com a raiz quarta de 16, que dá 2. Ok? Significa então que o nosso t vai tender a 2. Então agora vamos reescrever o nosso limite, só que agora já em ordem a t. Já não vai existir aqui o x no nosso limite. Então ficamos com o que? Limite. Quando t tende a 2, de raiz quarta de quê? No lugar de x, t a quarta. De t a quarta menos 2 sobre raiz quadrática de x, que é t a quarta menos 4. Ok?
Percebemos? Então, daqui, se a gente for verificar 4, nós podemos simplificar aqui, sobra apenas t menos 2. Aqui, nós vamos só dividir. 4 dividir por 2 dá 2. Então, sobra-nos 2 aqui. Simplificamos apenas, né? Já ficamos com t ao quadrado menos 4 no denominador. Certo? Que é basicamente isto. Então, t menos 2, já simplificamos aqui. Ficamos com apenas t. Simplificando o 4 e o 2, ficamos com 2 aqui. Então, fica t ao quadrado menos 4. Ok? Então, perceba que já não temos nenhuma raiz aqui, nem no numerador, nem no denominador. Então, agora fica muito mais fácil a gente fatorizar. E veja que o nosso numerador já está fatorizado. A menos b, né? No caso, t menos 2, né? Já está fatorizado, não vamos mexer mais. O que vamos mexer é apenas o denominador. Mas por que estamos a fazer isso? Porque ao substituir por 2 aqui, ficamos novamente com a mesma indeterminação. E atenção, sempre que você tiver um limite e vai aplicar o método de substituição de variável, depois de substituir a variável, a nova variável, né? Você tem que voltar a substituir pela tendência e a indeterminação não pode mudar. Se antes eu tinha minha função em ordem x, minha indeterminação era 0 sobre 0. Agora que eu tenho minha função, meu limite agora em t, a indeterminação tem que continuar a mesma, não pode mudar. Ok? Certo? Certo. Então temos aqui 0 sobre 0 no nosso limite. O que nós temos que fazer é fatorizar. O numerador já está. O denominador é algo que já tratamos na aula anterior, que tem a ver com, se a gente for ficar, é uma expressão quadrática incompleta, com valor de A e de C. Então nós podemos usar o que aqui? É muito fácil usarmos diferença de quadrados. Então basta decompormos o 4, colocar ele na forma de uma potência de base 2, a de expoente 2 no caso, né? Que nós vamos ter o quê? 4 é o mesmo que termos 2 ao quadrado, dá 4, certo? Ok. Se agora a gente verificar aqui, temos o que? Diferença de quadrados. Temos quadrado aqui, quadrado aqui. Já vimos na aula anterior que diferença de quadrados fica o quê? Se eu tenho x ao quadrado, né? Menos y ao quadrado, isto é igual a produto da diferença pela soma, né? Produto da diferença e soma. Nós multiplicamos pela diferença e pela soma, ok? Dos dois valores. Então, x menos y, x mais y. Ou seja, é o conjugado um do outro, ok? Então, basicamente, o que nós vamos ter aqui? Então, que vamos ficar com o que? T menos 2, T mais 2. Tá certo? Aplicamos diferença de quadrados para fatorizar o denominador. Então, verifica agora que temos aqui, vamos simplificar esses dois. Só ficamos com 1 aqui e a dividir por t sobre 2. E aqui está 1 a dividir por t sobre 2. Agora só substituir pela tendência. Ficamos com 2 mais 2 que é 4 e 1 lá. Chegamos assim ao nosso resultado do limite. Deu para entender? Se não deu, volta e reveja o vídeo novamente. Caso eu não entenda mesmo assim, coloca aí nos comentários a dúvida que eu vou explicar. Certo? Então vamos para o último exercício aqui. Que temos aqui um limite com raízes também, né? Temos raiz de x menos raiz de 7 a dividir por raiz de x mais 7 menos raiz de 14. Então, como primeiro passo, vamos substituir sempre pela tendência e ficamos com 0 sobre 0, né? 7 aqui menos raiz de 7, 0. 7 mais 7, 14, raiz de 14 menos raiz de 14, 0. Então, indeterminação. Como então nós podemos levantar essa indeterminação? Novamente, nós temos que eliminar o que? As raízes. A raiz do numerador, assim como a raiz do denominador. E olha que aqui nós não podemos fazer substituição de variável porque não é viável a gente fazer isso. Tá certo? Porque aqui nós temos x mais 7 e temos x. Não é viável. Nós só podemos usar substituição de variável se a gente tiver raízes em que o tudo que está dentro das raízes seja exatamente a mesma coisa. Ou seja, se aqui eu tenho x mais 7, aqui também eu teria de ter x mais 7. Aí sim eu podia aplicar substituição de variável. Mas neste caso não podemos. Então, como não podemos usar substituição de variável, o que é que nós podemos usar aqui? Como só são raízes quadráticas, então para nós eliminarmos, nós temos que recorrer à diferença de
quadrados, ok? É a única solução que nós temos aqui. Então, nós temos que aplicar tanto no numerador quanto no denominador, porque nós temos raiz no numerador e raízes no denominador. A vantagem é que ambas são quadráticas, então só vamos aplicar aqui apenas diferença de quadrados, tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, o que é que nós vamos analisar aqui? No numerador nós temos já a parte com menos, por exemplo, praticamente já temos x menos y. O que é que falta aqui? O par conjugado, que é o x mais y. Então, nós vamos multiplicar aqui no numerador pelo conjugado de raiz de x menos raiz de 7, que é o quê? Raiz de x mais raiz de 7. Vamos multiplicar aqui e vamos dividir embaixo também. Vamos multiplicar embaixo pelo mesmo argumento, ok? E no denominador também idem. Nós já temos x menos y. Falta x mais y, que é raiz de x mais 7 mais raiz de 14. Vamos multiplicar no denominador e no numerador. Vamos lá ver isso, como é que fica. Aqui está. Perceba que o que está azul aqui é o enunciado, ok? Raiz de x menos raiz de 7 está aqui. E raiz de x mais 7 menos raiz de 14 é o que está no denominador. Ok. Primeira coisa, vamos olhar para o que nós temos no numerador. Temos raiz de x menos raiz de 7. O que que falta aqui? Raiz de x mais 7. Aqui está. Raiz de x mais 7. Tudo a multiplicar, com certeza, né? Então, se a gente multiplica o numerador por algo que não tínhamos, temos que acrescentar aonde? No denominador. Ok? Porque aqui podemos simplificar. Certo? Então, isso aqui acrescentamos aqui e compensamos no denominador. Tá certo? Novo, depois, olhamos para o denominador. Já tínhamos x menos y, falta x mais y. Onde é que está? Está aqui. Então, nós multiplicamos por x mais y. Isto aqui. E aí, se a gente multiplica o denominador por algo que nós não tínhamos antes, então temos que acrescentar no numerador também, para que possamos simplificar e voltar a ter o mesmo enunciado. Certo? Entenderam até aqui? Espero que sim. Qual é o próximo passo então? Aplicar já a diferença de quadrados. Aqui eu já tenho x menos y vezes x mais y. Então, se eu posso aplicar agora a diferença de quadrados, que diz o quê? Se eu tenho x menos y a multiplicar por x mais y, isso é o quê? É x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, basicamente aqui vamos ficar com raiz de x ao quadrado menos raiz de 7 ao quadrado. Então, esse produto aqui, azul com amarelo, né? O castanho, mas é amarelo isso, né? Então, azul e castanho, essas duas cores aqui. Então, vamos ficar com a raiz de x ao quadrado menos raiz de 7 ao quadrado. Assim como nessa expressão aqui. Já temos x menos y vezes x mais y. Então, vamos ficar com a raiz de x mais 7 ao quadrado menos raiz de 14 ao quadrado. E vamos ficar aqui com... Aqui está, o que eu estava a falar, né? Raiz de x ao quadrado menos raiz de 7 ao quadrado, que é esta parte toda aqui, né? Esse produto aqui dá-nos exatamente esta expressão aqui, ok? Esta aqui a gente manteve. A gente manteve aqui o quê? Raiz de x mais 7 mais 14. A gente manteve aqui, tá certo? Aqui no denominador, também x ao quadrado e y ao quadrado. Ou seja, raiz de x mais 7 ao quadrado menos raiz de 14 ao quadrado é o resultado desses dois aqui, né? Deu-nos isto e a gente mantém esta parte, ok? Agora, daqui, veja que nós já podemos simplificar essas raízes quadráticas com aquele 2, ok? Então, o que é que sobra então? Aqui só ficamos com x menos 7, já não temos raiz, tudo a multiplicar, ok? Aqui sobramos com x mais 7 menos 14 vezes o resto, ok? 7 menos 14 ficamos com menos 7, ok? Basicamente já dá para perceber que aqui nós vamos simplificar esta parte com esta, né? Mas acredito que tem esse passo já feito aqui. Exato, vamos simplificar aqui. Já temos produto no numerador, produto no denominador, ou seja, já temos expressões fatorizadas no numerador, expressão fatorizada no denominador, ok? E temos algo idêntico, que é o x menos 7 e x menos 7, então podemos eliminar e sobramos apenas com raiz de x mais 7 mais raiz de 14 a dividir por raiz de x mais raiz de 14. Então daqui basta só apenas substituir novamente pelo valor da tendência, né? No lugar de x, vamos pôr 7 aqui e 7 aqui. Que está aqui, 7 mais 7 e raiz de 7. O que é que fica aqui? Raiz de 14 mais raiz de 14. Uau. Tinha algo aqui que não está bom. Eu vou estar a perceber agora. Aqui vamos ficar
com raiz de 14 aqui, né? Mais raiz de 14, ok? A dividir por raiz de 7 mais raiz de 7, ok? Ah, ok. Eu acho que eu fiz direto, porque aqui, isto aqui dá raiz de 14. Mais raiz de 14 vai dar o quê? Duas vezes raiz de 14. A raiz de 7 mais raiz de 7 dá-nos duas vezes a raiz de 7 e também está aqui. Então depois simplificamos esse 2 e esse 2, ok? Faltou esse passo aqui. Devia estar, eu não sei foi para onde, mas enfim. Então aqui tem duas raiz de 14 mais raiz de 14 dá duas vezes a raiz de 14, ok? A raiz de 7 mais a raiz de 7 dá duas vezes a raiz de 7. Depois simplificamos o 2 e o 2. Ficamos apenas com a raiz de 14 a dividir pela raiz de 7. Agora veja que o denominador é irracional. Tem raiz de 7 aqui. Não podemos deixar assim. Regra da matemática. Temos que racionalizar o denominador. Como? Vamos multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz de 7. Ok? Que é isso que fizemos neste passo. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá o próprio 7. Ok? No numerador, a gente pode verificar o seguinte. Temos produto com mesma raiz. Raiz quadrada, né? Então podemos multiplicar, levar esse 7 e acrescentar aqui dentro. Ok? Está? Que é o que fizemos aqui. Que esse 2 vezes 7 dá esse 14, né? Uma vez aquele 7 aqui. Por que que eu deixei assim? Que é para poder facilitar aqui nos cálculos lá à frente. Eu aqui tinha 14 vezes 7. Eu preferi deixar 2 vezes 7, né? No 14 vezes 7. Por quê? Que é para poder esse 7 vezes 7 que dá este 49 e separar aqui da raiz, né? Porque 7 vezes 7, raiz quadrada de 7 vezes 7 é 7, ok? Que é 49. Aqui já são operações que você vai usar para facilitar a tua vida. Se tiveres máquina, logo aqui já terias encontrado a solução simplificada, né? Mas como eu não usei máquina, usei step by step aqui, ok? Então 7 vezes 7, nós vamos separar, ficar raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 49 dá 7, 7 a dividir por 7 dá 1, né? A gente simplifica aqui, só fica então com raiz de 2 como solução do nosso limite. Então, chegando assim ao final da nossa aula. Espero que tenham percebido passo a passo e voltem a assistir esse vídeo novamente para entenderem bem, se não tiverem entendido. E deixem nos comentários o que acharam da aula. Sugestões, reclamações, críticas, tudo podem deixar aí nos comentários que eu vou me dar tempo de ler. E assim termina a nossa aula. Então a próxima aula vai ser sobre continuidade de funções e limites, assim como limites laterais, né? Porque é necessário dentro desse tema. Ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.